Bom dia. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. João é aquele que é considerado o discípulo amado, é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Mas entenda, esse não é João Batista. João Batista morreu, logo no início ele foi degolado, 30 e poucos anos ele foi degolado, a mando de Herodes. Esse aqui é o outro João. Esse é o João também, irmão de Tiago. Este aqui era filho de Zebedeu. Muito bem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Claro que era desde o princípio. Quando é o princípio que se refere à Bíblia? Está se referindo a este princípio aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Está se referindo a este princípio aqui. Gênesis 1. Aqui quando começa. Quando diz, quando não existia nada, diz, haja luz, haja tudo. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o ser humano, tudo lá em Gênesis. É lá, então, que ele está se referindo. Ele falou que era desde o princípio, ou seja, desde aquela época. Quem que era? Jesus. O que ouvimos? Jesus. João foi privilegiado, viveu ali junto com Jesus, ouviu Jesus inúmeras vezes pregar, falar, ensinar. Aí ele fala, está falando aqui sobre Jesus. O que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, Jesus, eles viram Jesus, afinal, ele como discípulo, né, eles como discípulo, que ele está se referindo aos outros também, durante aproximadamente 3 anos estiveram juntos ali, viu, contemplaram o que as mãos deles apalparam. Quem que é? A respeito da palavra da vida. Palavra quem que é? Jesus. E João faz o tempo todo questão de nos recordar, nos lembrar exatamente quem é Jesus. Ele, inclusive, no Evangelho, que leva o nome que ele escreveu, que é João 1, o Evangelho de João, começa assim: no princípio era a palavra, voltando a falar do início. Ele gosta de lembrar desde lá do início. Olha isso. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Ou seja, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, o tempo todo era Jesus. Ele, a palavra, ou seja, ele, a palavra, Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram, e por aí fora vai. Tudo é Jesus. João Batista falava assim, falou, olha, Jesus é aquele que antes de mim já existia. Jesus sempre autoexistiu. Ele só se manifestou em carne há mais de 2000 anos atrás, exatamente veio com o objetivo para nos salvar. Mas ele já existia. Versículo 2 fala, a vida se manifestou a nós. A vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos. A vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. A vida se manifestou a nós. Sabendo quem é a vida, quem é Deus, que era o princípio, essa vida se manifestou, como é que fala? Ela se revestiu de carne e habitou entre nós, ela conviveu com os seres humanos como um ser humano. Ele falou, e nós vimos, ele viu
pessoalmente, ele, Paulo, João, Tiago, todos viram. E fala, nós testemunhamos isso. É que anunciamos. Então anunciamos Jesus que quem que é Jesus Deus, aquele que nós vimos, tocamos, conversamos. Ele morreu por nós. E que nos deu a vida eterna. É desse que eu testemunho, é isso que João está falando. Estava com o Pai e a nós foi revelado. Foi revelado a eles. Através de Cristo ali, o Cristo vem cá, se revelou a eles. Versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos. O que nós vemos, o que eles viram, o que eles ouviram. É isso que nós proclamamos, é isto que nós falamos. É o que ele está dizendo. Sim, é o que nós vimos e ouvimos. Isso nos proclamamos para que tenhais comunhão conosco. É a nossa comunhão é com quem? Com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que ter comunhão com Deus. E esta comunhão é com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Quem são esses outros? Os verdadeiros cristãos. João era um cristão verdadeiro e falava, não, vocês têm que ter comunhão com nós. O que é comunhão? Viver tudo da mesma maneira, de comum acordo. Assim, se nós estamos nessa pegada, nessa entoada, então nós temos comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com Deus Jesus. Por que nós temos? Porque nós vivemos nele. E se você também vive, nós temos comunhão todos com ele. Tá? Versículo 4, ele fala, estes ensino vos escrevemos para que a nossa alegria seja abundante e completa. Nós temos alegria, nós temos o prazer quando nós vemos que pessoas estão se convertendo a Cristo, procurando viver em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Não com mentira, não com histórias, não com nada disso, mas vivendo em comunhão com Cristo. Por que nós não devemos estar no meio dos falsos cristãos, dos religiosos somente? Porque se nós estivermos com ele, nós não estamos em Cristo. E se nós não estivermos em Cristo, não seremos salvos. Então nós temos que entender como é que eu faço para estar em Cristo. Estando aqui no Evangelho. Versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta. Qual a mensagem que eles ouviram de Cristo? Eles estavam com Cristo, viveram com Cristo o tempo todo. E que é a mensagem que ele ouviu de Cristo? Deus é luz. E nele não existe a menor sombra de trevas. O que eles ouviram de Jesus? Que Deus é luz. Que não tem nenhuma treva nele. Então é o que eles pregam. É o que eles aprenderam. Aí eu volto a insistir. Se você se diz que é luz, mas está no meio de lugares onde está cheio de erros. Pastor, mas eu vou lá só para ouvir a palavra, eu vou lá porque eu gosto do louvor. Não, você é trevas. Porque em Jesus não existe a menor possibilidade de trevas. Não existe a menor possibilidade de erro. As coisas de Jesus são claríssimas. Ele continua falando, se nós afirmarmos
que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Eu falo que eu sou evangélico, que eu sou crente, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não tenho comunhão com Ele. Por que eu não tenho? Porque eu não vivo na palavra dele, eu vivo no pecado, eu cometo alguns pecados, eu volto a insistir, eu estou no meio de uma congregação, de uma denominação, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, não vive, não prega, não ensina a palavra de Deus verdadeiramente, então eu sou trevas. Sendo trevas, eu não tenho comunhão com o Senhor. E por mais que eu fale que eu seja alguma coisa, eu sou mentiroso. E a verdade de Cristo não está em mim. Então ele fala, se no entanto andarmos na luz como ele está na luz, primeiro, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas se no entanto andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós estivermos andando na luz, procurando viver em santidade, praticar o Evangelho como Jesus assim determinou, então nós estamos na luz com Ele. Se nós estamos na luz, nós temos então plena comunhão com os outros, com os cristãos verdadeiros, temos total comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica se nós estivermos em comunhão com Ele. Então você tem que se examinar, ver se você está em comunhão com Ele, se não tem comunhão com Ele. Comunhão não é só abrir a boca e falar que é dele, não. Comunhão é você viver na prática da palavra dele, viver na prática do evangelho dele. É isso que é ter comunhão. Nós lemos hoje a primeira carta de João, capítulo 1. Nós lemos até o versículo 7. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 8. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.